A Sagrada Liturgia deste Sábado Santo nos leva a refletir acerca da história de nossa salvação e revelam as grandes maravilhas que Deus realizou ao longo da história da humanidade. Na primeira leitura vemos como Deus criou um mundo ordenado e bom. Por meio da criação podemos vislumbrar quão numerosas são as obras do Senhor, as quais todas fizera com sabedoria. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Admirável também é a criação do homem, imagem e semelhança de Deus. E mais admirável é a salvação que Deus realizou por meio de Cristo, devido ao nosso pecado, devido à nossa queda. Que possamos nós resistir ao pecado para chegarmos à eterna alegria ao lado do nosso Criador. Tendo-nos criado e colocado em nossas mãos suas criaturas, Deus também nos convida a vivenciarmos a fé. A segunda leitura nos apresenta Abraão, pai da fé, que estava disposto a oferecer Isaque, seu filho, quando foi provado. Deus quis multiplicar por toda a terra a descendência de Abraão, os filhos da promessa, fruto da aliança que fizera com o mesmo, para encher o mundo de fé, para que os homens e mulheres pudessem em todos os tempos e lugares proclamar: Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Quem confia no Senhor não vacila, e quem espera no Senhor não é por ele abandonado. É isso que nos revela a terceira leitura, onde vemos Deus concretizar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e da perseguição do faraó. Deus ainda hoje manifesta seu poder. Ele abre portas. Não. Ele faz mais que isso. Deus, que é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. Pelo batismo que recebemos, o Senhor nos tornou filhos de Abraão e membros de seu povo eleito, pelo qual não cessa de realizar maravilhas para que possamos, como Moisés e os filhos de Israel, proclamar: O Senhor é minha força e a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai, e o honrarei. Na quarta leitura, o profeta Isaías nos leva a conhecer a imensa e eterna misericórdia de Deus para com seu povo. Teu esposo é aquele que te criou. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Esse é o nosso Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor está arruinado, e mesmo apesar de nossas infidelidades, o bondoso Deus nos convida a confiar nele e esperar restauração. Deus te ama. Por isso, cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Sim, o nosso Deus nos ama e por amor nos convida na quinta leitura. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade. Volte para o vosso Deus, que é generoso no perdão. Deus é capaz de transformar tua vida. Aquilo que pode parecer impossível, Ele fará. E fará porque és precioso, porque você és preciosa aos olhos do teu Senhor. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar em sua palavra, então irás provar que ele pode muito e muito e muito mais. Pois como diz Isaías, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará
tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. E o que Deus pretende é, com auxílio de sua graça, te fazer progredir na virtude para que você possa, com alegria, beber do manancial da salvação e assim você possa dizer: eis o Deus, meu Salvador. Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Mas quantas pessoas hoje vivem sem essa alegria, sem brilho nos olhos? Quantos filhos de Deus vivem sem paz, sem vida, sem sabedoria? E por quê? Na sexta leitura, o profeta Baruque responde: porque abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre e não serias contado entre os que descem à mansão dos mortos. Mas ao mesmo tempo que revela as causas, o profeta também apresenta a solução. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência. E aprenderás também onde está a longevidade e a vida. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus e a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida e os que a abandonam têm a morte. Volta-te e abraça, marcha para o esplendor a sua luz. Não des a outro a tua glória. Felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Senhor, tu tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Na sétima leitura, a última leitura do Antigo Testamento, o profeta Ezequiel nos recorda por meio da história do povo de Israel e de seu exílio que nós, seu povo, profanamos a terra com nossas más ações e conduta. O que forçou a Deus a nos punir por nossos pecados. Nós somos culpados por todos os males, quedas e fracassos como humanidade. Mas Deus prometeu uma restauração. Por causa do meu santo nome que profanastes, vou mostrar a santidade do meu grande nome. As nações saberão que eu sou o Senhor. Derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Como sabemos, essa promessa se realiza em Cristo, que nos purifica com seu sangue derramado na cruz, e com o Espírito Santo, que enviado a nós, transforma os nossos corações e nos capacita para vivermos segundo a vontade de Deus.
Não tenhais medo, pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ele vive para Deus, e vivemos também nós para Deus. Cristo ressuscitou, Ele vive, a morte não tem mais domínio sobre Ele, nem sobre nós. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo mostra que pelo batismo também o cristão passa da morte à vida. Esse mistério pascal de Jesus, mistério de morte e ressurreição, é o nosso próprio mistério. Porque o cristão, mediante o batismo, está morto ao pecado e vivo para Deus. Em Cristo Jesus, o cristão vive o mistério de Cristo morto e ressuscitado cada dia, nos momentos de tristeza e alegria, de enfermidade e saúde, quando pecamos e sentimos que Deus Pai nos acolhe com misericórdia. O batismo é um sacramento, e o sacramento se trata de um encontro pessoal com Deus, e trata-se por nós de vida e de morte. Neste sacramento, pela vontade de Deus, os homens são unidos com Cristo em sua morte. Nós morremos com Ele. Fomos com Ele crucificados. Sejam adultos ou sejam crianças pequenas, Ele, Cristo, vive para Deus também no ato do batismo. Ele cumpre a vontade de Deus, fazendo com que o homem torne a ser homem de Deus, e Deus, o seu Pai. Assim, pela ordem e vontade de Cristo, o homem batizado é unido com Cristo à semelhança de sua morte, suspenso na cruz, na morte de um homem condenado e abandonado. É isso o que sucede conosco pelo batismo. Somos mortos perante Deus. Morre o velho homem, a velha mulher, mas o fim é outro. O de sermos unidos com Cristo também na semelhança de sua ressurreição. Cristo ressuscitou. Ele vive. A morte não tem mais domínio sobre ele nem sobre nós. Ele vive para Deus. E é este o fim do batismo para conosco. Vivemos também nós para Deus. No batismo deve ser afogado e morrer todos os pecados e maus desejos. E mais ainda, no batismo deve sair e ressurgir o novo homem, a nova mulher que vive em justiça e pureza perante Deus eternamente. Deus não nos deixou órfãos. Ele quebrou os grilhões da morte, ressuscitando o seu Filho único. O Senhor abriu para nós as portas da eternidade. A ressurreição de Jesus é um dos pilares que compõem as doutrinas fundamentais da fé cristã. O fato de as mulheres terem ido naquela manhã ao túmulo e o terem encontrado vazio, algo que foi testemunhado inclusive pelos guardas, deve nos servir de esperança e alegria, pois nossa fé não é morta. Em Jesus temos uma viva esperança, pois Ele ressuscitou. Tendo vencido a morte, o Senhor Jesus mostrou que nem mesmo a morte o poderia deter, e sob o seu poder, sob a sua autoridade, Ele ordenou a nós, seus discípulos de todos os tempos, que continuássemos sua missão, anunciando a mensagem de salvação, fazendo novos discípulos, com a promessa de estar conosco até o final dos tempos. A prova da ressurreição de Jesus se dá pelo testemunho do anjo e do próprio Mestre no que diz respeito. Em nossa limitação humana, podemos pensar que seria melhor se a sequência dos fatos tivesse sido diferente. Por exemplo,
Se um bom número de testemunhas estivesse presente, vendo a pedra sendo tirada pelo anjo e o corpo morto de Jesus ressuscitando, como aconteceu com Lázaro, lembra? É até provável que a discussão em torno do fato acerca da ressurreição de Jesus não gerasse tanta discussão, tanto bafafá. Mas a infinita sabedoria de Deus ordenou que as testemunhas de sua ressurreição tinham que vê-lo ressuscitado, mas não testemunhar o momento em que foi ressuscitado. A encarnação de Jesus é um mistério, e da mesma forma sua ressurreição para este novo corpo e seu estado exaltado também o é. E como está escrito, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Cristo deu provas de sua ressurreição que foram comprovadas pelas Escrituras e pela palavra que ele havia falado, conforme se vê em Lucas 24 e também em Marcos 16. Portanto, a nossa vocação deve ser andar por fé e não por vista. Deus não nos deixou órfãos. Ele quebrou os grilhões da morte, ressuscitando o seu Filho único. O Senhor abriu para nós as portas da eternidade. Em Cristo ressuscitado, somos novas criaturas, libertos do mal e da morte. E que neste novo dia que começa, que neste dia em que celebramos a ressurreição, que neste dia em que o Senhor passa mais uma vez sobre nossas vidas e nos transforma, nos restaura, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso glorioso Senhor, vivo e ressuscitado, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.